O processo é, faço tudo certo e não tenho resultado, porque você tem um corpo altamente inflamado. E muitas mulheres, elas acreditam que o problema é mais falta de disciplina, é mais rigidez. E aí, o que que elas fazem? Elas tentam controlar muito mais que era o que eu fazia. Controla mais a comida, fica mais em extremismo ainda, com medo de comer, controla mais o peso, controla a rotina, controla as emoções, retém as emoções, isso vai criando rigidez. E isso cria o que dentro do corpo? Estresse metabólico. Estresse metabólico, o corpo entra em alerta. É como se você tivesse doente em uma cama de hospital. Ou seja, ele vai reter para não emagrecer. Porque ele aumenta fisiologicamente um hormônio chamado cortisol, um deles. Lá na metodologia, a primeira coisa quando você já trabalha as rotinas desinflamatórias para amenizar o cortisol. Por quê? Porque esse hormônio ele começa a levar uma cascata de desregulação de todos os outros hormônios. Então, esse estresse metabólico, pelo excesso de rigidez, pelo excesso de controle, para uma mulher que não consegue relaxar, para uma mulher que nem é o que ela está fazendo, é o excesso do que ela está fazendo, que era isso que eu fazia, era jejum intermitente, era treino 3 vezes ao dia, era suplemento, era isso, era tanto excesso que o cortisol estava dominando. E aí, esse estresse metabólico aumentando o hormônio que é o cortisol, o que, que vai acontecer? Ele aumenta o depósito de gordura corporal e aí ele inflama mais o lipedema ainda. E onde é que ele fica mais acentuado? Na gordura abdominal. Por isso que você pode ir lá e perder peso, mas não perde a gordura abdominal. Ou aquelas gordurinhas mais densas, tipo lá do braço, da região do braço, a gordurinha no colote. Por que, que não perde essa gordurinha? Porque o cortisol está aumentado. E aí a pessoa faz de tudo para perder peso, mas não consegue emagrecer. Porque o emagrecimento tem a ver com desinflamação, e se o cortisol está aumentado, você não perde. Só que também não é só isso. Ele incha, ele vai reter. Então, toda vida que você fica lá no sistema nervoso, adrenérgico, você vai se sentir inchada. A Dani tá aqui. A Dani é uma pessoa que entrou na comunidade. E uma das coisas que a gente conversou lá numa aula da comunidade é que ela conseguiu perceber que tem mais a versão sistêmica aqui para a gente trabalhar, que é o que a gente traz da infância. Então, ela percebeu, né, que a mãe era uma pessoa que era muito rígida, não conseguia relaxar, então ela vem de um sistema acostumado, e como muitas nós mulheres tivemos que passar por isso, toda a vida que ela se sente estressada, que ela não conseguia ter o comando sobre o próprio corpo, o corpo dela inchava. É um estresse metabólico, é o corpo reagindo às emoções não tratadas. E aí o que que acontece? Aí altera toda uma cascata hormonal e principalmente o estrogênio, que é um hormônio que aumenta mais ainda o lipedema. Então, quanto mais esforço você faz, mais você vai ser inflamado, mais você vai ter gordura localizada. E por isso que eu falo para vocês que a minha gordura, mesmo emagrecendo lá atrás, perdendo peso, ela ainda era, dá para ver que ela é densa, ela não tinha essa fluidez de densidade corporal. Por quê? Porque ela tinha um estresse metabólico, era pautado em cima de muita rigidez. E o cortisol aumentado, além de toda essa cascata que eu tô falando aqui, na nível estético, o que que ele faz dentro do nosso corpo a nível estressante? Ele começa a ficar descompensado, então de manhã, que ele era para nos dar energia, para que ele venha a nos dar, tipo assim, essa sensação de não cansaço, começa a acontecer o quê? Você acorda cansada, exausta durante o dia, e ele começa a ser liberado de tarde para a noite, que faz com que você tenha mais compulsão alimentar, mais vontade de comer doce e não tenha uma noite tranquila de sono. E aí descarrega tudo de manhã de novo e descompensa tudo isso aqui. Isso aqui acontece 24 horas. Aí isso começa a acontecer o quê? Doenças, cansaço, burnout, e a mulher acha que é normal. E é só e pior que não é nem só estético, né? É muito mais adrenérgico. E aí, para compensar isso, aí aí agora nós vamos entrar numa coisa que é o que eu tentava me controlar, mas eu não conseguia. Por que que eu consegui realmente bloquear o lipedema? Por que eu consegui isso? Então, assim, ó, eu tentava dominar minha mente, porque eu achava que eu não conseguia o corpo que eu queria, era falta de força de vontade minha, eu me exigia mais.
E eu achei que o problema era o quê? Era a falta de controle, mas na verdade meu problema sempre foi rigidez. E meu corpo estava tenso o tempo todo. Aí que começava a acontecer? Excesso de esforço, cobrança que eu tinha que fazer mais, rigidez, eu botei ali escrito errado, rigidez, não conseguia ficar um dia sem treinar. Essa semana eu não botei ali para vocês que eu fiquei 5 dias, o pessoal ficou apavorado no Instagram. Por quê? Porque são as mulheres que eu atraio, são as mulheres que não conseguem largar a rigidez. Deus o livre, eu vou engordar, como assim? Não sei o quê. Eu era essa pessoa. Aí gerava o quê? Ansiedade, eu me controlava para não fazer, para conseguir aguentar uma dieta, mas depois eu não aguentava, não parava de pensar em comida, pum, descontrolava, comia por emoção. Por quê? Porque o sistema nervoso estava ativo, porque ele queria, na verdade, se aterrar pela inflamação. E quando eu fui descobrir o mínimo aqui que eu vou dar para vocês, que é tipo, é toda a minha metodologia, mas aqui a gente já vai trazer na prática, era que eu descobri que eu beliscava, porque eu era belisquenta, eu vim de uma compulsão alimentar, eu vim tentando dominar isso a vida inteira, mas eu consegui um processo de ficar com muito tempo numa rigidez. Só que chegar no final de semana, se eu descompensasse um pouquinho, eu já não conseguia mais parar de comer. Era o tempo todo pensando em comida, o tempo todo batalhando com a minha cabeça, o tempo todo trabalhando isso. O que que acontecia? Eu descobri que o meu sistema nervoso, ele buscava comida para se sentir aterrado, para sentir seguro. Era uma forma que ele tinha de autorregulação. Não era uma culpa minha. É que ele precisava se sentir calmo. E é isso que eu vou explicar aqui, ó, para vocês entenderem sobre isso. Então, não é falta de disciplina da sua parte. O corpo, ele vai precisar do que para que ele realmente desinflame? Ele precisa de uma regulação, ele precisa de uma desinflamação, ele precisa de uma reconexão, que aí vai reprogramar e dar segurança metabólica. Quando esse corpo sente segurança metabólica, ele não quer mais fazer de excessos. É por isso que eu falei para a Dani tomava 4 cafés, xícaras ao dia, ou clientes que estão lá dentro, eu era essa pessoa, tudo era em excesso, era várias escapadinhas, sabe? Era várias mentirinhas, autossabotagem. Mas o que eu não sabia é que era uma forma dele se regular. Era só um formato dele se regular. E isso acontece porque você não é fraca ou falta de disciplina. É o seu corpo que está o tempo todo em um estado de alerta, ele precisa de coisas para se sentir aterrado. E aí o que que acontece? Ele busca 3 coisas: energia rápida, conforto emocional e segurança, que vem do quê? Do alimento. E aí, por que aquele alimento específico? Porque aí tem coisas mais envolvidas ainda com a infância. E aí, o que que aparece? Vontade de ficar beliscando, pensamentos constantes, comida e ansiedade. Meu Deus, gente, era uma tortura. Hoje eu deito assim, eu falo, sério, eu não tô pensando em comida, meu Deus, que liberdade emocional. Eu falo que não é que o lipedema não se tornou mais a minha preocupação, é que ficou tão pequeno perto da sensação que é não pensar em comida, que é ter comando sobre o próprio corpo, que é não ter vontade de comer, é comer um pedacinho e falar assim, vou provar, e daí quando eu vou pegar o outro pedaço, olha só, é um milagre, eu falo, né? Vou pegar outro pedaço, meu sistema fala assim, ó, não quero mais. Pode largar, não quero mais. E não quer mesmo. Um gole a mais de comida, ele já fala. Um gole a mais aquilo que eu fazia de sabotagem. Eu não quero isso aí. Eu quero comida. Ele me diz, hoje eu quero chá, hoje eu quero isso, eu quero aquilo. Por que que eu estou tendo isso? É algo divino? É algo que só Deus predestinou para mim? Ou é uma sabedoria interna do nosso corpo que nós perdemos por um sistema nervoso superestimulado, estressado na rigidez? O corpo não precisa de mais extremo. Ele precisa de regulação. E eu sei que você está aqui, você está se identificando, você fala, não aguento mais viver isso. É uma procura de dieta, é uma procura isso. Eu já fiz tanta coisa e não deu certo. Não, um corpo só está pedindo assim. Eu só quero que você me escute. Em que momento que você vai parar para me escutar? Em que momento que você vai retornar o comando sobre isso? Isso é bíblico. Quando você domina sobre as suas emoções, domina sobre o seu corpo, você domina sobre qualquer coisa. Só que não é domínio com mais extremismo. Essa é a questão. Ninguém nunca ensinou isso para nós. Eu descobri isso sozinha. E por isso que eu criei a metodologia. Porque nem eu, como nutricionista, com maior expert, com maior conteúdo,
Alguém explicou um dia isso para mim e vivi a vida inteira tentando ter esse controle baseado em mais rigidez. E isso só gera mais compulsão. É uma loucura, mas só gera mais compulsão. Nós podemos ser adultas, mas ainda não temos a maturidade de adulta. Algumas áreas sim, outras áreas não. Por quê? Porque não é sobre a comida, é sobre uma idade emocional e alimentar. É sobre um sistema nervoso que desde criança foi super estimulado, não se sentiu seguro, porque não tinha tanta presença do pai, da mãe, não foi ensinado, e automaticamente associou, né, para ter essa dopamina, esse prazer através da comida, precisar disso, precisar do doce para sentir o conforto, precisar do excesso de café para estar estimulada. Tem, assim, ó, tem N viciozinhos, tem do álcool, tem da compra, tem do não sei o quê. Isso tudo são idades emocionais e alimentares que fazem você agir assim. E às vezes nós vamos ter que voltar em cada idade dessa e nós vamos ter que fazer o quê? Essa reprogramação. Isso é sem julgamento. É olhar para o alimento e desenvolver uma consciência. E naturalmente, a partir desse processo, que teu sistema nervoso começa a se sentir seguro, dissipa. É tipo a vida inteira que você brigou, o teu sistema ele regula ao ponto de parece assim, ó, que você odiava. Foi a coisa mais louca quando eu senti essa experiência pela primeira vez na vida, que é eu tentar botar o alimento que eu era mais viciada na boca e a minha língua travou. Olha que loucura. Porque o sistema nervoso agora começou a ficar seguro sem a necessidade do alimento. Então, o que que seria essa idade emocional? É que no momento que você sente a tensão, a ansiedade, né? Todo mundo fala, ai, comer por emoção, quando você tá ansiosa, quando tá frustrada, mas ninguém investiga o que eu tô fazendo aqui com vocês. Ninguém vai lá entender, não, mas peraí, qual é a emoção? Tá, mas peraí, por que que dá essa tensão? Peraí, porque quanto mais eu me controlo para ter essa tensão, mais eu tenho esse alimento. Ah, tá, eu sei que eu como por ansiedade, mas o que dispara a ansiedade? E aí o que acontece? Como a nossa mente é atemporal, ela não sabe o que é presente, passado, futuro, e se você tem isso no teu sistema nervoso, ele não é regulado, e ele foi regulado com prazeres imediatos, com a questão do doce, ele se sentiu seguro, toda vida que você se sentiu ansiosa, ele vai voltar naquela idade emocional, e por isso que você age igual uma criança, e não age como uma mulher adulta, que racionaliza de frente às situações. Só que isso não é só com a comida, isso é nos relacionamentos, isso é quando você tem que se colocar na vida, quando você tem que confiar em si mesma. Então, eu acabei de falar uma coisa para vocês. Lembra que eu disse que o tratamento vai além do lipedema? A metodologia que eu trabalho vai além do lipedema? Porque você começa a descobrir a sua identidade sem neuroses. Você começa a ter comando sobre a mente, sobre o seu corpo, porque nós começamos a olhar para essa idade emocional e naturalmente desenvolve um processo de consciência emocional e alimentar, que a gente não briga mais com a comida. E aí a gente começa a sair desses dramas. Entende a diferença? Por isso que é muito mais simples. Faz sentido para vocês? Muito mais simples. É libertador, porque assim, ó, eu desde nutricionista, se vocês não sabem a minha história, eu abandonei a nutrição porque eu me achava competente de entregar um plano alimentar para as pessoas, porque eu tinha compulsão alimentar. Olha só, eu fui embarcar numa cascata terapêutica, buscar a cura em mim, no fim eu descobri que a cura estava através das emoções, através da mentalidade. Mas só esse ano, depois do lipedema, que eu descobri sobre essa questão do sistema nervoso. E é que eu não consigo trazer, né, essas perguntas, porque é uma metodologia que a gente vai encaixando uma coisa na outra. Quem está na comunidade, a gente vai conseguindo fazer, porque é um processo. E a cura se torna um hábito, tá? Então, assim, eu queria mostrar isso para vocês, para você entender que você não é culpada, não é falta de disciplina, não é mais rigidez, é tirar o teu corpo do estado de alerta, é realmente trazer segurança interna. E aí o cortisol abaixa, cortisol baixando, você não tem vontade de comer doce. É simples o processo. E a gente precisa praticar. Então,